Olá, vamos começar mais uma videoaula e desta vez estamos entrando nos testes de comparação de médias. Vamos começar com o teste T. Vamos utilizar o software e isso é um material de apoio à disciplina de Estatística Aplicada à Biologia 1. Sou o professor Iron Dantas e sejam todos muito bem-vindos. Então, teste de hipótese. De hipóteses, nós temos os conceitos estatísticos, onde nós vamos testar hipóteses. Né? Utilizamos a hipótese H0, quando dizemos que os tratamentos, ou o que estamos querendo testar, são iguais, a igualdade, e a hipótese alternativa H1, quando o que nós estamos testando, dizemos que aceitamos que eles são diferentes. Então, o teste T, ele consiste em formular uma hipótese, a nula e a alternativa. Nós vamos calcular o valor de T, conforme a fórmula apropriada, que nós vamos entrar com ela no R, e aplicar a função de densidade e probabilidade de distribuição de T. Nós vamos medir o tamanho da área, como é feito também na distribuição normal. Então, é uma área sob uma curva, e toda essa área aqui representa 1, ou seja, 100%. Nós vamos dizer que são diferentes, aceitando H1, quando o valor de P for menor ou igual a 0,05, ou seja, menor ou igual a 5%, que nós temos, nesse caso, uma probabilidade de acerto de 95%. Vamos dar um exemplo aqui, para ficar bem mais fácil de entender, que está no livro do Barbetar. São 2 métodos de ensinar matemática para crianças, utilizaram 2 métodos, método A e método B. Levamos em consideração as hipóteses H0, dizemos que nós vamos aceitar que o método A e o método B têm a mesma eficiência, e se aceitamos H1, dizemos que o método A é diferente do método B. Então vamos para o R. Aqui já com o R aberto, vamos começar a entrar com as informações. Então, método de estudo A, método de estudo B. Isso daqui é só informação, quando ele bota esse hashtagzinho aqui, o R não faz nada, é só informação. Vou entrar com os dados agora. Os dados do método A, então eu coloco A, esse menor tracinho C, e vou colocando as notas dos alunos aqui, separada por vírgula. Mesma coisa vou fazer com B, a entrada com os valores de B. E já podíamos seguir com o teste, mas eu vou pedir aqui um sumário só para a gente verificar como é que está a situação dessas notas. Então, no sumário eu peço summary A e peço summary B, e o R já solta para mim o menor valor, os quartis aqui e o maior valor. Vamos fixar apenas o menor valor. Para o método A foi 42, seria a menor nota, de 0 a 100, e a maior nota 62. Para a turma que teve o método B, a menor nota foi 35 e a maior nota foi 59. Eu vou aqui só por curiosidade também, pedir um box plot somente para a gente visualizar num gráfico aqui. Então, me parece aqui que a turma A tem uma mediana, foi maior, teve notas maiores do que a turma B. Mas isso é visualmente, vamos aplicar o teste para a gente saber se isso é verdade. Para a gente aplicar o teste T, nós precisamos da informação das variâncias. Então, eu vou aplicar um teste para verificar as variâncias. O comando é muito simples, eu vou colocar somente var.teste, ou seja, variância, teste de variância, abre parênteses, dos dados de A, que são esses dados aqui, vírgula, os dados de B, que são esses dados aqui. O R já soltou a informação para a gente. Nós vamos verificar aqui o valor de P. Se esse valor de P aqui fosse menor ou igual a 0,05, nós aceitaríamos que as variâncias são diferentes.
como o valor de P aqui foi maior do que 0,05, porque foi 0,08, nós vamos aceitar H0 e dizer que as variâncias são iguais. Ok, se as variâncias são iguais, agora vamos aplicar o teste T com esta informação. A entrada também é muito simples no R. Eu vou só informar T-teste, ou seja, esse é o comando para o teste T. Abro parênteses, eu digo que eu quero comparar as notas de A com as notas de B, então A, B, e vou dar a informação que as variâncias são iguais, var.equal, igual true, quer dizer que é verdade, as variâncias são iguais. E ele já nos deu a informação aqui. O resultado do teste T, vamos olhar o valor de P aqui, o valor de P deu 0,078. Seguindo o mesmo raciocínio, se o valor de P fosse menor ou igual a 0,05, nós diríamos que os métodos foram diferentes. Porém, aqui nós estamos vendo que o valor de P foi 0,07, é maior do que 0,05. O erro é maior do que 5%. Então, nós aceitamos H0 e dizemos que os métodos de ensino não tiveram diferença. Então, é essa informação que está aqui. Valor P menor que 0,05. Não existe diferença entre os tratamentos. Não existe. Eu tinha aqui colocado que não existe diferença entre os métodos. E o P não foi menor que 0,5. O P foi maior do que 0,05. P foi maior do que 0,05. Então, não existe diferença entre os dois métodos. Eu vou verificar também, o teste está terminado, nós já concluímos, mas se a gente quiser dar informação do intervalo de confiança, nós podemos fazer também utilizando o R. Então eu tenho aqui os valores de A, e o que é que eu faço para verificar o intervalo de confiança? Não preciso fazer muitos cálculos, eu vou só dizer, informar para o R que eu quero fazer o teste T para os valores de A, da turma A, e vou informar que a média que eu quero comparar é 0. Então vai ser sempre desse jeito. E aí ele me deu aqui, o que vai me interessar, essa parte aqui não interessa para mim, só que interessa é esse intervalo de confiança. Então eu tenho uma média, os alunos tiraram em média 49,9, e o intervalo de confiança é de 45,6 a 54,17. Isso significa dizer que se nós repetirmos esse mesmo experimento N vezes, nós vamos encontrar, claro, fazendo da mesma forma, nós vamos encontrar uma média em torno de 49,9, com essa variação de 45,6 a 54,17. Isso em 95% das vezes, porque ele está dando aqui a probabilidade de 95% de confiança. E para B, isso aqui é para A, né? E para B, que tem essas médias aqui, o intervalo de confiança é de 40,05 a 49,34. A média de 44,7. Então, para A, a média é 49,9. Para B, 44,7. A gente já tinha visto lá em cima. O intervalo de confiança para A, de 45 a 54, com média 49,9. E para B, o intervalo de confiança de 40,05 a 49,34, com a média de 44,7. Como eu falei, o teste T realmente ele tinha terminado aqui, né, onde nós vemos que o valor é maior do que 0,05 e não existe diferença entre os dois métodos.
Isso nós estamos verificando para dois métodos de ensino que nós dizemos que não são pareados, eles são independentes. Um método não interfere no outro. Vamos agora fazer um outro exemplo, onde nós podemos ter o teste T para dados pareados. O que são dados pareados? São aqueles dados que a informação seguinte ela depende da informação anterior. Por exemplo, você faz um experimento com peso. Então, você pesou as pessoas antes de uma atividade e pesou depois. O peso depois depende do peso inicial. E aí, esse exemplo que nós temos aqui é o peso em quilo de 9 pessoas antes e depois de uma dieta para emagrecimento. Então, quer saber se a dieta foi eficiente. Então, nós temos os dados aqui, eu chamei C e D. Então, as pessoas antes, agora tem que ser pessoa a pessoa. Essa pessoa pesava 80 quilos, depois da dieta passou a pesar 77. A seguinte pesava 58, depois passou para 62. A terceira pesava 61, passou para 61, continuou 61. E assim sucessivamente. Cada um, peso antes e peso depois. Peso antes e peso depois. Ok. Eu vou pedir um sumário disso aqui, somente para a gente verificar. Um sumário para antes, a média foi de 71,67, as pessoas tinham peso entre 51 e 90, e depois as pessoas tiveram um peso entre 59 e 90. A média que era 71, e depois a média passou para 75. Eu vou pedir um box plot aqui só por curiosidade também. Me parece que o box plot está mostrando as medianas aqui. Parece que não tem muita diferença entre antes e depois, mas vamos aplicar o teste para saber. Então vamos, primeira coisa agora, testar as variâncias, para ver se as variâncias são iguais ou são diferentes, para a gente informar para o R. Teste e variância, vou fazer var.teste e vou pedir os dados de C e de D. De olho aqui no valor de P, como P foi maior do que 0,05, nós dizemos que as variâncias são iguais. Se P fosse menor ou igual a 0,05, diríamos que as variâncias são diferentes. Isso aqui é só para a gente informar na linha de comando. Então, aplicar o teste T. O comando é tteste, é o teste T. Os dados de C e de D, eu estou dizendo aqui que as variâncias são iguais, isso é verdade, né? Variâncias iguais é verdade. E agora estou informando que os dados são pareados, então vou dizer pareados igual a verdadeiro. E ele já me mostrou o resultado do teste T. Aqui eu tenho que o valor de P é igual a 0,08. Da mesma forma, o valor foi maior do que 0,05. Então, eu vou concluir que os dados, que a dieta não surtiu efeito. O peso antes e o peso depois, essa diferença, ela aconteceu por acaso e não pelo tratamento que foi dado da dieta. Então, é isso. Conclui que o tratamento não teve efeito significativo. Em termos práticos, não provou que a dieta emagrece. O teste T terminou por aqui, concluímos. É somente isso, a gente faz o teste para verificar a variância e aplica o teste T. Somente isso, em cima do valor de P nós concluímos. Agora, por curiosidade, eu vou verificar os intervalos de confiança. Antes da dieta, a média foi 71,66
variando com intervalo de confiança de 61,86 kg até 81,46 kg. E depois da dieta, a média ficou 75, variando de 65,68 a 84,31. Ok. O teste T ainda pode ser feito para comparar dados. Ele é um teste bem versátil, por isso que ele é muito utilizado. Para comparar dados com a média populacional. Então, esse exemplo aqui está no livro do Banzato, e os dados se referem à produção média de café em quilogramas por hectare. Então, foi feito o experimento, foi coletado os dados, e que a média nacional é de 3.000 quilos, 3 toneladas por hectare, 3.000 quilos por hectare. E quer saber se o tratamento que foi feito, se esse cafezal aí, ele tá diferente dessa média, da média nacional. Então tem os dados aqui, os dados de café. Aqui estão todos os dados, né? Eu chamei de café, mesma coisa sei, estou entrando com os dados e vírgula, separado por vírgula. Eu posso passar para outra linha, não tem problema, o importante é que eu abra o parênteses aqui e fecho o parênteses no final. Pedi um sumário aqui, somente para a gente verificar, né? Então a média foi de 3.454 quilos. Eu quero saber se essa média aqui é diferente da média nacional, que são 3.000 quilos. Eu vou pedir aqui desvio padrão, 586. Bom, e vou aplicar o teste T. Mesma coisa, T, teste. Eu, nesse caso, não vou botar duas variáveis, porque eu só tenho uma, só tenho aqui o café, o peso do café. E vou comparar com a média de 3.000 quilos. Vamos olhar aqui o valor de P. E o valor de P aqui já me mostra 0,004, ou seja, a probabilidade do p-valor aqui é menor do que 0,05. E nesse caso vamos dizer que sim, a média de produção, que é de 3.454 quilos, é maior do que a média nacional, que é a média de 3.000 quilos. E aqui também nós já temos um intervalo de confiança, que esse trabalho sendo repetido N vezes, ele deve encontrar uma média em torno disso aqui, 3.453,67 quilos, mas variando entre 3.162 e 3.745,2. Então, só concluindo, como o valor de P foi menor que 0,05, aceitamos H1 e concluímos que a média da produção é superior a 3.000 quilos, que é a média nacional. O intervalo de confiança aqui está. E fim. Mais uma vez, obrigado. Mais dúvidas nós poderemos tirar na aula presencial.